Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero meditar com vocês hoje, meus queridos, sobre o tema Porque Ele me amou, oro. Eu quero iniciar a nossa reflexão pensando um pouquinho naquilo que Paulo disse aos irmãos da igreja em Tessalônica, sua recomendação àqueles irmãos: orai sem cessar. Quando uma oração é incessante, ou quando de fato nós cessamos de orar? A percepção que eu tenho é que muita gente acha e muita gente acredita que nós oramos e devemos orar exercitando fé somente durante a oração. Então é o tamanho da fé que exercitamos durante a oração que define, por exemplo, se nossa oração é respondida ou não. Eu tenho crido que, na verdade, a fé que precisamos exercitar quando oramos precisa permanecer e perdurar após o amém de nossas orações. Se nós oramos pedindo, por exemplo, que nós confiemos em Deus e nas suas promessas, pedindo para que Deus nos torne santos, pedindo dádivas do Senhor ou bênçãos do Senhor, mas depois que nós mencionamos o amém, caminhamos de forma que a nossa oração não afeta o que nós vemos no nosso computador, não afeta as decisões que tomamos do trabalho, não afeta a nossa conduta no relacionamento com os nossos irmãos e amigos. De fato, a nossa oração, ela cessou no momento em que nós dissemos amém. Mas, se tudo aquilo que pedimos, oramos e buscamos com fé em oração, afetou todo o nosso dia e todo o nosso viver e todas as nossas decisões, a nossa oração foi e sempre será incessante. Sabe, queridos, se queremos aprender a orar, a melhor pessoa para nos ensinar sobre oração é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, nos versos de 5 a 8, ele nos diz que orar é uma experiência única de intimidade com Deus. Ele chega a nos orientar e nos diz que devemos fugir das orações repetitivas nas praças, nas esquinas, e nos recolhemos em um lugar secreto, na intimidade de um quarto, para na intimidade entre Deus e você, eu e o meu Deus, nós podemos desenvolver uma vida de oração. Essa semana o pastor Roosevelt Arantes, missionário da Junta de Missões Nacionais, escreve em nossa revista da campanha de missões deste ano e nos disse que quando Deus colocou um desafio muito grande na Babilônia para que todos aqueles sábios da Babilônia fossem mortos, naquele momento a Bíblia diz que Daniel, seus amigos, então se uniram naquele momento quando Ananias, Misael e Azarias decidiram pedir a misericórdia de Deus. Por que eles passaram por tão grande provação? Certamente porque naquele momento aquela provação os levou para um caminho de oração e de intimidade com Deus. Você que tem visto parentes e amigos que estão vivendo a vida por aí, e estão vivendo sem Cristo e sem salvação, pense nisso. O risco eterno que eles estão correndo de morte eterna não incomoda você? Querido, é para isso que nós temos o ministério da oração. Ore por eles, ore pela salvação deles. Um outro aspecto pelo qual aprendemos com Jesus que devemos orar é que quando oramos entramos em contato, queridos, com um Deus que trata os seus filhos como um pai trata os seus próprios filhos. Em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, a Bíblia diz que Deus nos trata como filhos queridos. Ele chega a ilustrar o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 7, de que se um filho pede a Deus pão, se um filho pede ao seu pai pão, o pai não dá pedra ou uma serpente. Na verdade, o que o Senhor Jesus diz é que o nosso Deus, como um pai bondoso, responderá ao pedido dos seus filhos, dando boas dádivas. Por isso ele pede, batei, por isso ele pede, pedi, por isso ele pede, buscai. Se você bater, há de abrir, se você pedir, há de receber, e se você buscar, há de encontrar. Sabe, queridos, quando oramos, é quando mais chegamos à presença de um Pai bondoso, que responde às nossas orações. Ao terminar essa reflexão, pergunto, por que devemos orar? Devemos orar, irmãos, porque quando oramos encontramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não mudamos a soberania de Deus quando oramos. O que acontece é que Deus começa a mudar muita coisa dentro de nós.
É assim que oramos: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E quando Deus começa a fazer a sua vontade em nós, significa que já estamos orando com fé. O que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? O grande A.W. Tozer disse que perguntaram certa vez a um homem muito importante: o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Sabe o que A.W. Tozer respondeu? O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Sabe, queridos, se um pássaro precisa de 2 asas para voar, eu tenho certeza que se você quer ser um cristão fiel e abençoado, você precisa ler a Bíblia e orar. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando nós oramos, é quando nós temos o privilégio de falar com Deus. Por isso, querido, se você ama a Deus com todo o seu coração, ore, porque Deus tem boas dádivas, Deus tem bênçãos, Deus tem riquezas espirituais para derramar sobre você, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Querido, que Deus te abençoe e que você aprenda a orar e a desenvolver uma vida de intimidade com Deus.